4 perigos que você corre quando consome Lugol. Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, sou nutricionista e muito trazer informações especiais para você que está aqui hoje comigo. Ontem eu fiz uma pergunta no Story sobre suplementos e infelizmente pessoas estão utilizando o Lugol por conta de orientações errôneas, até mesmo de profissionais da saúde, sem desmerecê-los, mas eu preciso trazer referências boas para vocês não destruírem a vida de vocês nesse momento. Então tem 4 grandes perigos em relação ao Lugol e você não pode submeter o seu corpo a risco, né? Parece até piada isso, mas é um assunto criminoso, um assunto muito sério. Gravando aqui um pouquinho, eu vou pedir para você que está aqui no Instagram colocar sim, se consegue me ver e ouvir. Ele travou um pouquinho, eu não sei se você consegue me ver e ouvir. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu perceber se vocês estão me vendo e ouvindo. Claro, sempre ao lado dela, né? Do melhor suco que existe, uma brincadeira, água não é suco, da melhor bebida. E quero que você também esteja com a sua querida água. A Flaviana falou que está perfeito. A Cris falou que tá bom, que tá sim, né? Tudo bom. Vídeo, imagens, estão vendo? Então vamos lá. Existe um grupo de profissionais da saúde e outros leigos que divulgam para você tomar Lugol. O que é isso, Alexander? Lugol, 5%, vou falar desse cara aqui que tem bastante divulgação na internet. É uma solução de água destilada com 10% de iodeto de potássio mais 5% de iodo elementar inorgânico. Não precisa decorar isso que eu estou falando, mas esse produto, dessa solução que infelizmente tem sido utilizada por pessoas. A função do iodo, que é um mineral, é de manter a boa saúde da tireoide. Nós temos uma glândula aqui nessa região onde eu estou colocando a mão, chamada tireoide, responsável pela produção de hormônios tiroidianos, tetraiodotironina, triiodotironina, que fazem a manutenção do bom funcionamento do nosso corpo e diversas outras funções metabólicas especiais. A nossa alimentação, a alimentação do brasileiro, quando ingerimos ela já fornece iodo. O sal que nós consumimos, ele já tem iodo, e esse iodo já tem supridos, comem de forma errada, comem alimentos muito salgados, acabam ingerindo demais iodo. Então, esse é uma outra preocupação. A gente, no Brasil hoje, nós estamos mais preocupados com o excesso de iodo do que com a falta de iodo. Existem pessoas com falta de iodo? Existem. A gente precisa prestar atenção em gestantes e crianças que tenham falta de iodo? Sim. E quem vai cuidar desse grupo, e em especial vou falar da criança, é o médico pediatra. Então, esse médico pediatra, ele vai ficar atento se essa criança tem alguma deficiência, algum problema associado à ingestão do iodo. Infelizmente, pessoas têm recomendado o uso dessa solução chamada Lugol e ela tem trazido graves problemas para a população. Eu vou explicar alguns problemas associados a isso. Primeiro, a nossa alimentação já tem uma quantidade boa de iodo por conta do sal iodado. Segundo, que quando você consome esse Lugol, mesmo que seja uma gotinha dele, de Lugol 5%, tem 10 vezes mais do que você precisa no dia inteiro. Não é 10% a mais, não é 5% a mais, não é 1% a mais, são 10 vezes mais que você corre. Quais são os 4 perigos que você corre fazendo isso? De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, assim como a Sociedade de Pediatria, que contraindicam o uso do Lugol, não é o Alexander que está contraindicando, são as 2 sociedades médicas que contraindicam o uso. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia pontuou 4 perigos graves do Lugol. Um deles se chama hipotireoidismo. A sua tireoide para de funcionar. Existe um efeito
chamado Jod Base Down, não precisa guardar esse nome, é apenas para trazer uma referência técnica, que a sua tireoide ela acaba hormônios tireoidianos por conta do Lugol. Ou pode acontecer outro efeito que é de bloqueio da produção de hormônios, chamado Wolff-Chaikoff, não precisa decorar esse nome, efeito Wolff-Chaikoff, que é bloqueado a produção hormonal. Então, você sai do hipertireoidismo para o hipotireoidismo, que são duas situações médicas e precisam de tratamento, e você não precisa provocar mais um problema na sua vida. Isso é extremamente grave. A gente precisa reduzir problemas no Brasil e não aumentar problemas e aumentar doenças. Então, são dois perigos que você corre usando o Lugol, tanto de fazer a sua tireoide não produzir mais hormônios. E aí você acaba ficando dependente de remédio durante muitos anos ou até a sua vida inteira. E aí a gente tem as duas outras situações que são extremamente perigosas, uma delas chamada de doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune muito perigosa, muito grave, que está associada a esse uso excessivo de iodo, assim como também temos, infelizmente, a presença do câncer na tireoide graças ao seu hábito de ficar tomando Lugol. Então você pode ter um pilífero da tireoide por conta de uma pessoa que falou que você tinha que tomar isso. Então, não use Lugol, evite o uso dessa substância, dessa solução, porque não existe respaldo científico para que você consuma ela porque ouviu na internet ou porque tal pessoa de jaleco falou que você tinha que consumir. Vou fazer só uma observação de um momento que a pessoa poderia usar Lugol, é quando essa pessoa, por orientação de um bom endocrinologista, e ela vai fazer uma cirurgia na tireoide, ela, em determinada situação intraoperatória, na operação, para que tenhamos uma melhor resposta na operação, para menor sangramento, haveria a possibilidade, pensando no endocrinologista, fazer uma prescrição ou do cirurgião da tireoide, fazer alguma prescrição para curto espaço de tempo fazer essa cirurgia. Essa é a única exceção que essa pessoa poderia usar essa substância. A única exceção que você poderia usar isso. Você não vai fazer cirurgia daqui a alguns dias, então esquece essa história, porque não tem motivo, razão, ciência para que você ponha em risco a sua vida melhor sem o uso dessas porcarias. E ontem, como eu perguntei de suplementos, o Lugol é uma das substâncias que aparece, não nas perguntas que eu fiz ontem, mas aparece, vira e mexe alguém me pergunta sobre Lugol. Fica aqui a minha primeira live falando sobre o assunto, trazendo questões técnicas e as perguntas que as pessoas mais fazem sobre suplementos. Agora vamos respondendo aos outros. Então vamos lá. Ômega 3, EPA e DHA. Ontem eu fiz a live do melhor suplemento de ômega 3. Quem não assistiu, assista. Você vai ter o EPA, vai ter o DHA, vai ter o zinco, vai ter o ferro, vai ter proteína, vai ter vitamina B12. Depois dá uma olhadinha que você vai gostar. Vamos ver outro suplemento que me perguntaram. Sulfato ferroso e vitamina D. A vitamina D está presente em salmão, está presente em sardinha, está presente em gema de ovo, e o sulfato ferroso é de baixa absorção. O melhor ferro para absorver é o ferro M, que está presente nas carnes de boi, que está presente no frango, que está presente no fígado de boi. Tomo vitamina D, K2, cálcio e magnésio. Não tem necessidade das pessoas ficarem se suplementando. As pessoas precisam aprender a se alimentar de forma direita. Magnésio temos nas castanhas, temos bem presente na pumpkin seed, eu uso o termo em inglês, porque normalmente eu vejo a referência americana. A semente de abóbora, ela é riquíssima em magnésio, o alimento mais rico na natureza em magnésio para o ser humano. Vitamina K tem muito na nossa alimentação. Suplementos podem atrapalhar o seu tratamento oncológico. Colágeno e creatina. Quer ver uma boa fonte de creatina? Carne de boi.
coma carne de boi que você tem creatina. Aí o mundo demoniza a carne de boi é um malvadão, e aí a creatina é o queridinho de todo mundo. Queridinho do vegano, queridinho do onívoro, queridinho de todo mundo. E esquecem que a creatina vem da carne de boi. A carne de boi é a carne mais rica em creatina, e tem colágeno, e tem tudo isso que as pessoas vivem se suplementando. Há 3 meses, depois que te conheci etanolamina, que é uma porcaria que no meu caso fez a metástase crescer, não use essa porcaria, esse suplemento, né? Olha que bacana, esse aqui deve ser paciente meu, né? Nenhum, perguntei se usa suplemento, né? Qual suplemento? Nenhum, só alimentação, porque enquanto você não mudar a alimentação, não vai ter suplemento que vai suprir as suas necessidades durante o câncer. É fundamental que as pessoas aprendam a se alimentar de forma. Ver aqui mais outra questão, aí começa a repetir, né? Ômega 3, vitamina D e cálcio, como sempre, assim, alimentação ruim. No outro, nenhum, fico feliz de nenhum suplemento. A maioria dos meus pacientes não usa suplemento. Aí começaram a divulgar marcas, né? Meu foco aqui não é divulgar marca, não vou falar o nome para não ficar registrado na live, mas não é necessário ficar usando marca A, B ou C. De novo, o famoso whey, que é o queridinho dos prescritores, mas você não precisa tomar whey se você aprendeu a comer direito. E se você não aprendeu a comer direito, o suplemento não vai suprir as suas necessidades, você vai continuar com deficiências. E esse era o foco de hoje, trazer para vocês uma live inédita, primeira vez que eu falo de Lugol. Eu acho que eu não me lembro de ter falado nessas mais de 650 lives sobre o Lugol, e ela vai trazer um novo olhar para vocês. Sempre lembrando que o que eu trago aqui não substitui a orientação do seu nutricionista, de forma alguma. A minha fala, o meu conteúdo substitui. Por sinal, tenho humildade em todos os posts que eu coloco de escrever, não substitui a orientação do seu nutricionista. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. Quero agradecer muito aqui a sua presença e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Então, um forte abraço.